São 9h20, retornando com o Mix Café, trazendo já em seguidinha a entrevista do dia desta sexta-feira, dia 5 de novembro de 2021. Augusto. E nessa sexta-feira aí, nós estamos encerrando a semana, né, um bate-papo aqui com o diretor, que é roteirista também do documentário As Benzedeiras, o Milton Pucinelli. Bom dia, Milton. Bem-vindo ao Mix Café. Bom dia, obrigado por nos receberem de novo aqui, né? Sempre tão gentis. Eu acho que é importante a gente divulgar o que é a história de Rio Grande, né, Milton? A primeira vez que já veio o lançamento daquele livro falando sobre os pretos velhos. Isso. E eu achei esse tema aí que tu fez desse documentário, As Benzedeiras, eu acho que é um resgate, né, da cultura nossa, da cultura de Rio Grande. É por isso que eu resolvi te trazer aqui, porque eu acho que todos nós que estamos aqui, por exemplo, eu e o Azambu já temos mais de 60 anos, né, e todo mundo passou pela benzedeira, né, e eu acho que é importante a gente resgatar isso, que acaba se esquecendo, né, muita gente vai acabar morrendo e não vai se lembrar disso, e nós usamos muito as benzedeiras, né, o pessoal que tem mais de 50, 60 anos, com certeza passou na mão de uma benzedeira. Sim, era um tipo de, no caso, de engrenagem, né, do sistema, que ela não via classe social, ela não via credo, porque elas atendiam o pobre, o rico, o católico, o evangélico, o ateu, no caso, toda a gama de pessoas. E como tu disse, não tem, acho que, família que diga assim, não, a gente nunca foi em uma benzedeira. Quando não tinha dentro da própria casa, como tu falou antes, a gente estava conversando. Eu lembro muito das histórias, por exemplo, coisas pequenas que as nossas mães faziam. Minha avó, no caso, ela cortava o tempo. Para soluço, não deixa de ser uma forma de benzedura. Tem uma correlação também muito. Quando a gente fala de benzedura, se pensa o quê? Em negro e, no caso, escravo, em religião africana. Mas os açorianos também praticavam muito as suas benzeduras, né? Que é uma coisa que a gente está planejando já para um próximo capítulo, não é? Desses documentários, porque na bagagem do português também veio as suas simpatias, as suas benzeduras, né? O cortar o tempo mesmo com sal e com a faca, a gente começou a entender que ela é mais açoriana do que negra até. E nós temos aí, por exemplo, eu me lembro também as histórias dos nossos avós, né? Em dia de temporal, botar na mesa o sal, não sei se era pimenta. Os ramos, né? Ramos, quer dizer, são coisas que está inserido dentro da nossa vivência. Né? Sim. E como é que tu chegou a conseguir muitas benzedeiras para fazer esse documentário? Não. O que demorou mais, levou 2 anos, né? Essa produção toda. O que demorou mais realmente foi de rastrear essas senhoras, convencer a falar. E é difícil, né? Muito. Elas não gostam de comentar. Eu vou tomar a liberdade de chamar de minhas velhas, porque a gente depois se apaixona por elas, né? Conta das histórias. A Dona Otília mesmo, a Dona Otília, quando tu vê, tu vai lembrar, é uma figura rara, né? Porque a princípio ela é durona, ela é reticente, ela não quer conversa muito. Tu que diz que eu benzo, eu não tô dizendo nada. Daqui a pouco ela se solta e a gente grava 2 horas com ela. E são documentários. E é depoimento. 2 horas com ela que remonta a ditadura, que remonta o início de terreiro, que remonta. Sabe? Ela extrapola do conteúdo proposto e te dá uma aula de cultura, né? De cultura, de vida, de tudo, cara. De religiosidade. Independente do que tu creia, acho que a gente está fugindo do termo, sim, mas independente do que tu creia, ela trata o Tiriri, que é a entidade dela, com carinho. Ela diz assim, olha ali, ó, ele é tudo para mim, ele é meu pai, ele é meu amigo, ele é meu irmão, vive eu e ele aqui. Ele tá ali, ó, me olhando, ó. A fé dela. Nossa, cara, E aí depois que elas conseguem descortinar isso, que elas têm liberdade para falar. Uma nota triste, Augusto, é que uma das senhoras que ia nos brindar com essa lição de vida e tudo, não teve tempo, né? Na semana que ela ia dar entrevista, ela ficou doente e a família comunicou que ela foi a óbito, né? Não chegou a dar tempo de a gente aprender com ela alguma coisa, né? Bom, o lançamento do documentário foi ontem. Foi a pré-estreia ontem, na Câmara dos Vereadores.
aproveitar para agradecer a Prefeitura do Rio Grande, a Câmara dos Vereadores, que foram fantásticos com a gente. E a estreia é dia 10, às 18 horas, pelo YouTube, pelo nosso canal, Oluparum Produções. Já está lá como estreia, vai lá, é só se inscrever que ele já te avisa quando estiver perto. E de lá copia, manda para quem tu quiser, compartilha. A gente não ganha um centavo com esse material. A gente quer contar essas histórias, porque daqui a pouco o teu neto vai dizer assim: o que era benzedeira? Tá, mas essa gente era bruxa? O que elas faziam? E isso mostra a fé da população naquela época, né? Até hoje. A fé é necessidade, né, Augusto? Porque não tinha um atendimento médico. A fé é necessidade, porque o gueto sempre funcionou dessa forma. Né? A forma de religiosidade sempre te ofereceu elementos para suprir o que tu carecia. Por exemplo, tu tens dentro do contexto africano o Chapanã, que é o senhor da cura. Né? Quando tu não tem médico, tu corre para quem? Sim, onde aperta, eu sempre digo, tu pode ter a tua religião, mas no momento que aperta, tu procura para alguma coisa. E a benzedeira era, como a gente falou, aquela mão ali que estava próxima. Essa criança não dorme, já viramos a roupinha, né? Que era como uma vira-roupa que trocou o sono. E não dorme. Leva na dona Joana lá, que ela é benzedeira, ela vai dar um jeito. E dava. Eu me lembro algumas, eu não me lembro o nome das bezedeiras, mas me lembro de algumas que minha mãe me levou, espinhela caída. Sim. Né, que é a tradicional dor de estômago. Sim. Né, que se curava. Sim. Esticava as mãos lá em cima, na porta, na porta. Resolvia, quer dizer. Né, e quebranto, sol na cabeça. Sol na cabeça. Nós vimos o copo, a água ferver. Né? A senhorinha na porta botou o copo na cabeça, benzendo com a erva. Daqui a pouco a borbulha começa, não ferver, mas no caso, borbulhar não é sol na cabeça. Existem razões que a própria razão desconhece, né? Não, mas eu acho que é importante a gente ter esse documentário para mostrar a essa geração que está chegando aí isso, né? Que faz parte da nossa vida. O que a gente mais queria disso, Augusto, é despertar o interesse. Né? Porque essas senhoras têm netas, têm filhas, têm vizinhas, e elas estão, a gente nota que elas têm um desejo de passar essa sina, passar esse fado, como elas chamam, né? Esse conhecimento. E elas não veem mais o interesse das pessoas. Antes era quase que fatal. Mãe benzedeira, filha benzedeira, neta benzedeira. Era no caso automático. Só que eu acho que aí é o seguinte: primeiro, tu perde tempo, né? Porque tu te prende aquilo. Tu tem que esperar atender, as pessoas vêm. E tem uma senhora mesmo, a dona Si, a casa não para. Até hoje, cheio de gente. É uma das poucas que sobrou. Então a casa lota. Segundo, tu não ganha com isso. E tu sabe que, infelizmente, hoje, a gente tinha esperança que esse vírus viesse para nos ensinar algumas coisas. E eu acho que talvez a lição que ele tenha nos dado é que a gente colocou uma máscara de tecido, mas tirou uma máscara que usava. O ser humano se revelou mais cruel, mais absurdamente animal, no caso animal, do que a gente esperava com isso tudo. Né? E as pessoas hoje querem dinheiro. Elas não querem saber se vão fazer o bem para alguém, se alguém vai precisar. Elas já pensam em quanto que isso vai trazer de recurso. Eu te digo isso pelo documentário. A pergunta que eu mais escuto é: tá, mas quanto que isso vai render? Nada. Não, mas alguma coisa não. A gente botou do nosso bolso. Mas quem é que vai gastar dinheiro para contar uma história? Mas eu acho que precisa ser contado. É a mesma coisa que as benzedeiras, tem que sobreviver. Né? Então, se através desse documentário a gente conseguir despertar essa chama, né? Esse chamado, para que alguém se interesse, para nós já seria maravilhoso, cara. Não, eu acho que isso aí é necessário, porque tipo de coisa assim, o que tu está falando é realidade, eu vejo isso, eu vejo muita gente despreparada, né, em atendendo em vários setores. Eu trabalho com terapia e sei bem o que é isso, como terapeuta. Eu vejo gente que fez o cursinho logo ali e já quer começar a trabalhar e já quer cobrar. E nem sempre tudo é isso. Né? Eu sei porque algum tempo atrás eu atendi no hospital universitário, gratuitamente, pacientes e também funcionários.
atendo até hoje na casa, com a pandemia também, eu estou meio afastado, mas a gente atende também. E mais o pessoal que me liga, que eu sempre envio o reiki. Então é tipo de coisa assim, ó, tem muita gente que só pensa em dinheiro. E esse pessoal não pensava em dinheiro nessa época. Né? Tanto que até hoje eu penso não. isso. Né? Se pudesse dar alguma doação, tudo bem. Era por chamado mesmo, era por voluntariamente. Vontade. Elas se sentiam convocadas a isso. É como se não tivesse outro caminho a não ser esse. Era lógico delas fazerem. Né? E tu vê que cada vez mais, se tu for mais pro passado delas, quanto mais velhas, maior a gama de coisas que elas atendem. E aí tu vai entendendo o porquê. Porque algumas coisas as vacinas começam a suprir. Algumas coisas, no caso a estrutura das cidades começa a suprir. Algumas coisas não. Aquilo que vai ficando desse cone é aquilo que ainda não se dá conta pelo Estado. Não sei se conseguiram entender. Não, porque esse tipo de coisa, as pessoas vão lá procurar uma bezedeira, precisa de uma palavra de apoio. Né? Eu sempre digo assim, é importante tu estar pronto para ver o que a pessoa está precisando e dar parte com isso. Né? Principalmente a pessoa que trabalha com religião, com outras terapias, as pessoas estão aprendendo a conviver com isso. Né? Porque às vezes numa palavra tu consegue resolver um problema de uma pessoa. Tu sabe que agora na campanha da fome que teve há um tempo atrás, com o bispo e tal, e a nossa parte foi uma campanha que a gente fez, e o tema era: se a dor do teu irmão não te dói, é tu que está doente. Às vezes, realmente, aquela pessoa, ela só quer ser ouvida. E hoje, cara, tu vê uma sede de contato, uma sede de como se as pessoas tivessem virado Dalits indianos, que são intocáveis. Né? Tu vê cada vez mais um número maior de desesperançados pelas ruas. As pessoas parecem que estão virando zumbi. É verdade. Eu fui em Minas agora em fevereiro. A Praça da Estação em Minas é apavorante. É uma praça enorme. Começa às 8 horas, tu vê saindo assim de todos os cantos, os caras com papelão, com saco, com lona, e aquilo vira um grande dormitório. Né? A que ponto vai chegar isso? Aonde vai parar isso? E aí, se tu não tem esse lado espiritual para equilibrar a balança, complica, né? A gente se torna meio besta-fera, solto no nada aí. Bom, esse foi o primeiro passo das mesas. Tem algum outro aí em pensamento? Tem vários, né? A gente depois que começa, a gente não quer parar mais. Então, o próximo agora que a gente está trabalhando são dois, na realidade, simultâneos. Um é sobre o Charles Saraiva, sobre a figura do Charles Saraiva, que era também de matriz africana e que muito colaborou com o povo de matriz africana, e tentando ver os dois lados, aquele lado também controverso dele, né, aquela coisa toda, e para tentar lançar isso junto com o aniversário dele em janeiro. Né? E estamos já gravando também pro Umbanda, a fé vestida de branco, para tentar entender esse ponto de ruptura que eu te falei, onde que o tambor entra dentro da Umbanda, onde que o Exu começa a dançar, onde que ele usa vermelho e preto, né? Se antes não se fazia, como é que se começou, como é que se chegou nisso. E também para resgate dessas histórias, né? A gente tem pessoas aqui em Rio Grande antigas, pessoas que têm histórias incríveis. Eu não vou te contar o nome da pessoa, mas tem uma história que eu ouvi, e eu tô aguardando autorização da pessoa para contar, que eu particularmente achei fascinante. Marcaram um trabalho, né, no caso a entidade, isso nos anos 60, marcou um trabalho, em que a pessoa tinha que pegar um pedaço de tronco, ocar ele, colocar pólvora dentro, nomes e bom fogo. Tudo bem, até aí ótimo. Aí um filho dessa pessoa disse: não, mãe, eu tenho pólvora militar, que é melhor. Porque eu não sei se tu sabe, tu tinha que ir na delegacia te fichar como pai de santo, e para comprar pólvora tu tinha que ter um registro do exército para ir na casa de Umbanda comprar o tubinho de pólvora. Não, aquela que eu tenho é melhor, tá. Só que a pessoa não tinha prática, claro, e prensou aquilo. Foram para baixo da ponte ali, a entrada da barra, e quando aquilo pegou fogo, rapaz, o estrondo foi enorme, bateu nas armações da ponte.
na refinaria acionaram o alarme como ato terrorista. O exército entrou em campo achando que era um ato terrorista para derrubar a ponte. Então a gente tem histórias incríveis. E o que é mais incrível de tu ver é o brilho infantil no olho dessas senhorinhas te contando isso. Tu vê que naquele momento ela voltou 40 anos no passado, sabe? Ela esqueceu a dor do ciático, ela esqueceu. É fantástico, velho. Fantástico, velho. Não, eu acho que vale a pena esse resgate, por isso que eu quis trazer aqui o Milton, porque a gente precisa resgatar essas coisas, né? Rio Grande tem muita história e nós precisamos contar a história. Não é só os prédios históricos que estão quase caindo aí, mas a história imaterial nossa é muito rica e merece ser divulgada, né? Para nossas futuras gerações aí terem ideia do que realmente está acontecendo no Rio Grande. Uma das lutas que nós temos também é pelo material, né? Por exemplo, nós temos Pelourinho em Rio Grande. As pessoas passam pelo Pelourinho diariamente e não se dão conta que ali é o Pelourinho. Né? Nós em Rio Grande tivemos a roda dos inválidos, onde deixavam as crianças, o cemitério dos proscritos. Isso tudo teve, e não tem uma sinalização. Então como é que tu quer que essa pessoa de comunidade, que essa pessoa carente, se orgulhe da herança dela, se ela não sabe essa herança? A gente não conhece. A Macota Valbina, ela diz, eu não sou descendente de nenhum escravo. Eu sou descendente de gente livre que foi escravizada. Aqui, no Bonfim, moraram 3 princesas africanas. Uma morreu ali. Então, tudo isso tem que ser contado. Parece que às vezes o nosso futuro não é bom, o nosso presente não é bom e a gente não quer saber do passado também. Sim, mas tem que contar quando no história, passado está a chave, às vezes. Sim. Que aí tu começa a dizer, não, para um pouquinho, eu sou descendente desse povo, de reis, princesas, sacerdotes, músicos. Em Minas, tu acha o quê? Que o negro escravo ele veio aprender a minerar com o português. É o contrário. O português não sabia minerar, ele veio ensinar. Tanto que em Angola tem os diamantes de sangue. Ele tinha know-how de mineração. Eles traziam esse negro banto do Daomé para que ele ensinasse a minerar. Então, tem uma inversão, entende? O coitadinho burro quebrava a pedra. Não, ele ensinava como quebrar a pedra. E isso tudo tem que ser contado. E a gente espera poder sempre contar com vocês para contar juntos essa história com a gente. Que nós estamos sempre à disposição, Milton. Quero agradecer a tua presença aí. Quero ver o documentário, que eu não tive tempo de ir lá ontem, mas eu quero ver, porque me chamou a história e isso vai me fazer muitas relembranças. E com todo mundo que está nos acompanhando aí, quando assistir, vai se relembrar dos tempos de criança que foram levados pelas suas mães para as benzedeiras. Ontem, depois da pré-estreia, uma das meninas que estava compondo a mesa me disse, nossa, eu chorei muito porque eu me lembrei na hora da minha mãe me levando, da minha avó me levando. Quantas vezes eu fui criança levada às rezadeiras, às benzedeiras, né? E parece que a gente volta no passado. Com certeza. Milton, agradecer a tua presença e dizer que nós estamos sempre à disposição. Obrigado, eu que agradeço. Zambuja. Tudo bem, vamos ao intervalo, voltando em seguida com a sequência do Mix Café. O agito da sua manhã. Na cidade, um giro de notícias no seu rádio. Mix Café. Mix Café, com a Zambuja Júnior e Augusto Ferreira. Restaurante SD. Prato feito com salada e suco. Temos a La Minuta. Pedidos e marmitex até às 11 horas. Entrega gratuita no perímetro central. Restaurante SD. Rua Minas Gerais, 417. Aberto de segunda a sábado. WhatsApp para pedidos 981 10 48 89 e 981 12 93 11. Aqui na Clínica Promedical, nós temos o convênio ideal para você, pois oferecemos convênio individual, familiar, kids e empresarial com os melhores preços do mercado. Venha e conheça